começar a gravar já agora para não perdermos nada. Lindos, boa noite para vocês. E é o seguinte, sabe aquela parte da biologia que dói? Aquela parte da biologia que dói mesmo? Já foi. Acabou. Aquela biologia que machuca a gente, ela já foi praticamente inteira. Foi desde o começo do ano até a semana passada. Tá, aquela parte que eu sei que às vezes pode não ser a coisa mais da hora do mundo. Se bem que, pô, fisiologia era relativamente bacana, né? Por mais que às vezes tenha umas coisas que você vira e fala, nossa, que merda. Mas era legal a gente entender o funcionamento do corpo. Mas o que o aluno mais às vezes fica tipo, pô, que pé no saco e tal e tudo mais, nós passamos já nesse nosso primeiro momento, tá? Então daqui para frente, vocês vão ver, vai ser uma coisa muito mais tranquila, tá? Vai ser uma coisa bem sossegada, que vai se resumir basicamente a gente estudar um pouco da classificação biológica e de agora a gente estudar de fato seres vivos. Tá? Até o momento a gente estava estudando, vamos dizer assim, um ser vivo isoladamente, né? Eu até cheguei a comentar com a turma da manhã, a gente estava estudando a montagem de um ser vivo, né? Que a gente descobriu tudo da célula, e aí fomos para a genética, e aí a gente falou um pouquinho da fisiologia, então a gente está construindo como se fosse uma pessoinha, literalmente. Célula por célula, sistema por sistema, processo por processo. Beleza. Nisso vão 95% das coisas mais difíceis que tem de biologia do pré-vestibular. Tá? Para não falar que acabou completamente as partes que forem um pouquinho mais enroscadas, daqui um tempinho a gente vai ter que falar sobre uma aula de embriologia. E aí a aula de embriologia meio que dá uma voltada, mas vai ser o quê? Vai ser um assunto. De resto, a gente vai falar do quê? Nós vamos falar dos grupos de seres vivos, né? Então a gente vai falar da bactéria, vai falar de vírus, protozoários, plantas, animais. Vamos falar um pouquinho de evolução, né? Só que evolução é um jogo absurdamente rápido, a gente fala de evolução de um jeito muito bacana e num espaço de tempo bem curto, tipo 2 semanas a gente consegue falar de tudo. E aí nós vamos encerrar lá o nosso ano falando da questão ecológica, né? Nós vamos terminar o ano falando da ecologia e como que os organismos, os seres vivos, eles vão se relacionar, como que o meio vai influenciar nesses tipos de relação e tudo mais. E aí o nosso ano termina. Tá, então falta a gente falar da classificação biológica, um pouquinho de evolução, falar da ecologia e aí, Zé Fini, vocês vão tinindo para aquela prova do Enem, que bizarramente vai ser dia 17 de janeiro. Inexplicavelmente o Enem vai ser 17 de janeiro, mas é aquela coisa, né? Pinguim de Madagascar. A gente sorri a cena porque não tem mais muita coisa do que a gente fazer. Bom, então vamos começar. Vamos começar hoje falando da classificação biológica. Antes da gente entrar nos grupos propriamente, nós precisamos ter como se fosse um backgroundzinho de como que a gente chegou nesse nosso ponto que nós estamos agora. E eu digo assim, pô, hoje em dia eu saio aqui de casa, nas poucas vezes que a gente pode sair, e você tromba com um bicho. E aí você vira e fala, caralho, ó, é um cachorro. Você vira e fala, pô, é um gato, é um rato, sei lá, é um pássaro que está passando por aqui. Vocês já pararam para se perguntar que tudo isso é 100% artificial? 100% artificial? Que, Soro, o cachorro é 100% artificial? Não, mas eu virar e falar que aquilo é um cachorro é 100% artificial. Eu falar que aquilo é um gato é produto de algo que é 100% artificial. Eu falar que aquilo é um pássaro, no caso é uma ave, é um produto 100% artificial. Completamente. A gente se classificar como ser humano, como homem, é artificial, cara.
É uma coisa que a gente mesmo criou para quê? Para facilitar as coisas. Então, peraí, eu peguei um monte de gente, eu peguei um monte de seres vivos que são consideravelmente parecidos e eu virei e falei, pô, todo bicho que for desse jeito eu vou virar e vou chamar de cachorro. Eu peguei todos os grupos que contêm os indivíduos que são minimamente parecidos e eu falei, eu vou chamar aquilo ali de gato. Chamar aquilo lá de pássaro. Se bem que pássaro ainda é muito generalista, né? Pássaro é uma coisa abrangente pra caramba. Basicamente tudo que voa e tem bico pra nós é pássaro. Então, tipo, pássaro é sinônimo de ave. Então, ó, o cachorro, ele não faz a mínima ideia de que ele é um cachorro. Não faz a mínima ideia de que ele vai pertencer ao reino animal. Ele não faz a mínima ideia de que ele, nossa, ele está no filo dos cordados, ele é da classe dos mamíferos. Não. A classificação biológica, esse ponto que a gente vai entrar agora, esses grupos de seres vivos, é algo 100% artificial, inventado pelo homem. Para quê? Para facilitar a vida do homem. Chegou um momento que o homem começou a olhar para o arredor dele. E esse momento, ele não foi tão perto do que a gente está quanto a gente imagina. Desde sempre, o homem, ele meio que tentou olhar os seres vivos que estão inseridos nesse planeta junto com ele. Chegou um momento que esse olhar ficou um pouquinho mais científico, e a gente vai falar sobre isso. Mas a preocupação com os seres vem desde, por exemplo, lá da Grécia Antiga com Aristóteles. E aí você vira e fala, porra, mano, esse pau no cu tá em todo lugar, velho. A gente vê Aristóteles na história, a gente vê Aristóteles na filosofia, a gente vê os caras na ciência também. Ele estava em todo lugar. E desde a época dele, o pessoal já percebeu que existe uma variedade absurda de seres vivos e que se eu tentasse tratar todos os seres vivos individualmente, não ia ser algo bom. Não ia ser algo viável. Ia dar muito trampo, vamos ser muito sinceros. E aí o homem ele foi criando e ele foi trabalhando em métodos de criar uma classificação biológica. De eu começar a agrupar esses seres vivos. Pô, todos os cachorros é mais ou menos igual. Né? Todos os gatos é mais ou menos igual. Só que, peraí. Esse meu agrupamento, ele foi ficando um pouco mais expandido. Por quê? Eu posso perceber que os gatos, vou dizer gatos, o que compreende gatos? Gatos compreende um grupo de seres vivos que tem várias semelhanças em comum. Só que, peraí. E se eu pegar um gato e comparar esse gato com uma onça? Exatamente, Samuel. Eu consigo também achar um pouquinho de similaridade, não é? E se eu pegar esses dois e comparar com o tigre? E se eu pegar tudo isso e comparar com o leão? Ah, então calma aí. Conforme eu for aumentando a minha lupa, eu posso conseguir englobar um pouquinho mais de seres vivos. E aí, por exemplo, quando eu pego o gato, quando eu pego o leão, quando eu pego o tigre, quando eu pego a onça, eu estou juntando vários grupos de indivíduos que são muito próximos dentro desses próprios grupos e que carregam o quê? Algumas características semelhantes entre eles. E aí eu tenho quem? Eu tenho os felinos. Tá? Eu tenho o grupo dos felinos. Agora, o leão, ele não faz a mínima ideia de que ele é aparentado com o tigre, que ele é aparentado com o gato. De novo, a gente precisa ter a noção da artificialidade dessas coisas. Isso só serve para nós. Isso só serve para o homem. Foi criado pelo homem e única e exclusivamente pelo homem. Tá? Então, a classificação biológica que a gente vai começar a estudar é isso. Nós vamos pegar os seres vivos e nós vamos tentar destrinchar os seres vivos na base dos grupos. Porque se eu tentasse destrinchar os seres vivos na base dos indivíduos, não ia ter como. Existem muitos indivíduos. Não ia ter como. Então, a gente tem que fazer isso procurando sempre agrupar. Tá? Agrupar das melhores formas possíveis. A parte da classificação biológica,
ela vai ser responsável por 2 pontos, então. Tá? Eu vou ter a responsabilidade em, primeiro, pegar um indivíduo e nomear aquele indivíduo. Esse foi um passo muito importante, tá? O homem, ele precisou criar uma maneira de catalogar aqueles indivíduos que existiam junto com ele. Aqueles indivíduos que estavam inseridos no mundo junto com ele. Porque eu não posso chamar de bicho, bicho grande, bicho pequeno, bicho vermelho, que não sei o quê. Então eu preciso pegar o ser vivo e eu preciso criar uma maneira de dar um nome para ele. Da mesma forma que a gente faz com o ser humano. Quando nasce, a primeira coisa que você faz, como que vai chamar essa porra? Então eles decidiram fazer isso com os seres vivos também. Claro, guardadas as devidas proporções. Eles não vão chamar cada ser vivo de um nome também. Mas eu vou pegar o grupo de seres vivos e vou nomeá-los também. Depois de nomear esses seres vivos, surgiu um segundo ramo da classificação biológica, que foi o quê? Eu vou agrupar os seres vivos que forem semelhantes. Tá? Eu vou tentar agrupar esses seres vivos de acordo com semelhanças que eles possam vir a ter. E aí eu vou ter o outro ramo da minha classificação biológica, que é a sistemática. Tá? Então a taxonomia vai ser a parte da biologia onde eu vou me preocupar em dar um nome para aquele indivíduo, chegar no nome daquele indivíduo, e a sistemática vai ser o ramo da biologia que eu vou me preocupar em pegar agora aquele indivíduo que tem um nome e eu vou inserir esse indivíduo com o nome que eu acabei de dar dentro de algum dos grupos que já existam. Ah, professor, ele não bate com nenhum dos grupos que já existam. Então você acabou de criar um novo grupo. Um novo grupo com aquele ser vivo. Então, quando os pesquisadores vão lá, e os pesquisadores de campo, eles vão lá para, sei lá, pegar como exemplo um amigo meu. Tá? Um amigo meu, ele mexe com inseto. Tá? Ele mexe com inseto de água. Tranquilo. Aí quando a gente estava fazendo mestrado, eu mexia com água viva, então não tinha nada a ver com os insetos. Aí ele me chamou para ajudar ele a coletar inseto. Nós ficamos 11 dias no meio do mato pegando inseto para aquele filho da puta. Show de bola. Se ele achasse uma espécie de inseto que fosse nova, ele olhava lá o inseto e aí ele não conseguia encontrar similaridade com nenhum inseto existente no mundo. Qual o procedimento que ele ia ter que seguir? Ele ia falar, bom, descobri uma espécie nova, essa espécie não existe, vou nomear essa espécie. Vou dar um nome para esse bicho aqui. E aí dava lá o nome X. O segundo passo seria procurar o quê? Seria procurar com quais insetos que já existem, que foram catalogados, aquele bichinho poderia entrar. Em qual dos grupos já existentes ele poderia ser acoplado. Ah, ele não conseguiria ser acoplado em nenhum dos outros grupos. Beleza, então teria que ser feito um grupo novo para aquele indivíduo. Tá? É assim que funciona. Então, nós temos 2 ramos muito fortes dentro da biologia, que são a taxonomia e a sistemática. Tá? Nomear e agrupar. Por mais que não pareça, isso é muito importante. Isso é muito importante, principalmente a questão do agrupamento. Por quê? O agrupamento, hoje em dia, ele me permite ter uma noção evolutiva muito forte das coisas. Tá? Eu fazer um agrupamento, ainda mais hoje que eu tenho software para fazer isso, ainda mais hoje que eu tenho a opção de escanear o DNA do bicho, pegar DNA de vários bichos e agrupar esses DNAs de acordo com a proximidade que eles têm. Isso é uma ferramenta para estudar a evolução muito bacana. Então, são áreas de destaque. Tá? São áreas de destaque que estão sendo muito utilizadas hoje em dia. A taxonomia que a gente vê na escola, ela é uma taxonomia meio quadradona, é uma taxonomia meio fechada. Mas se algum de vocês for para uma área dessa, você vai ver que tem uma expansão considerável. Bom, tranquilo.
Para eu fazer a classificação biológica, eu preciso seguir alguns níveis de organização. Tá? Eu tenho que seguir alguns níveis de organização taxonômicos que os cientistas inventaram. Opa, peraí. Quais vão ser esses níveis? Eu vou do mais abrangente para o menos abrangente. Tá? Então, eu vou do mais geral para o mais específico. Então, ó, os níveis de organização são esses daqui. Tá? Eu vou ter o grupo mais abrangente de todos, que vai ser um reino. E aí, depois do reino, eu vou ter os filos, que compõem esse reino. Aí eu vou ter as classes, que vão compor esse filo. Eu vou ter as ordens, que vão compor essas classes. Eu vou ter as famílias, né, que vão compor a ordem. Eu vou ter os gêneros, que vão compor as famílias. E aí eu chego no bicho. Eu chego no indivíduo, eu chego no ser vivo, eu chego na espécie. Tá? Então, sempre que eu for fazer uma classificação taxonômica e sistemática, eu vou ter que me preocupar em preencher todos esses níveis de organização. O último nível de organização, que é a espécie, eu que escolho, né? Se eu encontrar uma espécie nova, eu que dou o nome. Se for uma espécie que já exista, aí eu preciso usar o nome que existe, tá? A gente também precisa ficar atento com isso. Você tem que olhar com muito cuidado se aquele bicho que você descobriu, ele é de fato novo. Tá? Então é um trabalho que beira a ser chato. Porque você tem que pesquisar as características daquele bicho, as características taxonômicas, as características de DNA e ver se ninguém nunca em algum momento da história descreveu um bicho com essas características e deu o nome, porque senão o nome é o nome do cara. Aí você não vai mais poder nomear aquela coisa porque em tese aquela espécie já apareceu para outro alguém. Mas, tratando como um exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem prático e vamos imaginar o seguinte. Professor, tem que guardar esses níveis de organização? Tem. Tem. Infelizmente tem. Porque pode não ser a coisa mais incidente no vestibular que vocês vão encontrar na face da Terra. Mas volta e meia aparece. E aí a gente saber a posição dessas coisas é essencial. Como que eu guardei? Tá? Como que eu guardei os níveis de classificação biológica na escola? Eu guardei do seguinte jeito: reficofage. Por que eu não faço ideia? Mas eu guardei desse jeito aqui, ó. Reficofage. Um professor virou para mim e falou, e eu olhei e falei, nossa, senhor, que bosta. E nunca mais saiu da minha cabeça. Tá? Então, re de reino, fi de filo, o co, né, o C da classe e o O da ordem, Fá de família, G do gênero e o E da espécie. Então, eu guardei como reficofage. Tem gente que usa uma frase, mas a frase eu não lembro. Por quê? Porque na minha cabeça está tão incrustado o reficofage que não tem espaço para outra coisa. Então, guardem do jeito que vocês acharem melhor. Mas, guardem. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Aqui eu coloquei uma classificação biológica completa para vocês. Então, ó, descobri um animal. Tá? Vou analisar ali um ser vivo. Pá. E aí, resultado da análise desse ser vivo, ó, eu descobri que esse ser vivo pertence ao reino animal, ou reino animalia. Ele faz parte do filo Chordata, ou seja, ele é um cordado. Ele faz parte da classe Mammalia, ou seja, porra, ele é um mamífero. Exato, ele é um mamífero. Dentro dos mamíferos, ele faz parte da ordem dos mamíferos que são carnívoros. Dentro dos mamíferos carnívoros, ele faz parte da família Canidae, ou seja, ele é um canídeo. Dentre os canídeos, ele faz parte do gênero Canis. E aí, dentro do gênero Canis, eu estou trabalhando com a espécie do Canis lupus. Então, na hora que eu pego tudo isso e eu analiso, qual que é o ser vivo que eu estou falando?
falando do lobinho. Tá, então nós acabamos de chegar no ser vivo através da sua classificação biológica. Então, ó, eu estou falando de um animal cordado, mamífero, carnívoro, canídeo, do gênero Canis e a espécie Canis lupus. Se eu estivesse falando, por exemplo, do cachorro, no cachorro, tudo isso daqui seria igual. Aí a espécie, ao invés de ser Canis lupus, seria Canis familiaris. Se eu estivesse falando, por exemplo, de um felino. Tá, se eu estivesse falando, por exemplo, de um leão. Seria reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Carnívora, família Felidae, gênero Felis, e aí a espécie, né, eu não vou lembrar o nome do leão 100%, Felis algumas coisas. Tá? Então, assim eu vou preencher o meu nível de organização taxonômica. Tá? Sempre do mais abrangente, que vai ser o reino. Para você estar no mesmo reino, você não vai precisar ter tantas similaridades assim. Você vai precisar ter poucas. Filo, você vai ter que ter um pouquinho mais, mas nem tanto. Quando a gente começar a estudar, nós vamos ver o seguinte, ó, o reino animal. Oi? E Lena, hiena. Ah, hiena. Nossa, eu li Lena. Hiena é. Hiena é canídeo também. Cara, o urso é um canídeo. Tá? O urso é um canídeo. O quê? Sim, os ursos são canídeos. Revelações da minha vida. Eu não sabia não. Terça-feira, 21 horas em ponto, ursos são canídeos. É isso então. Ursos são canídeos sim, também. Vamos pegar o reino animal. Tá? O reino animal como um todo. Cara, para vocês terem ideia, quem está no reino animal, por exemplo, junto com esse cachorro? Eu tô no reino animal junto com esse cachorro. Beleza, eu tô. Só que o reino animal, cara, ele vai ter 32 filos. 32 filos. A gente vai estudar 9, que são os 9 maiores. Mas, por exemplo, junto com o lobo, você tem a esponja do mar. Então, de acordo com algum critério, o lobo e a esponja eles vão ter uma similaridade. A água viva está no reino animal. Então, segundo algum critério, o lobo e a água viva têm alguma similaridade. Aí nós temos quem? Nós vamos ter a planária, o verme. Nós vamos ter a minhoca. A gente vai ter o polvo. Nós vamos ter o inseto. E nós vamos ter a estrela do mar. Então, segundo algum critério, todos esses indivíduos eles vão ter alguma similaridade, por menor que seja, a ponto de eu conseguir colocá-los todos no mesmo grupo, que seria o quê? O reino animal. Só que agora dentro do reino animal, por exemplo, as esponjas, elas vão fazer parte do reino do filo dos poríferos. E aí eu vou ter a variedade de poríferos toda. Eu vou ter o filo quinidário, que aí vão ter as águas-vivas e as anêmonas. Eu vou ter o reino plateuminto, que é a planária. Vou ter o nemateuminto, que é o reino dos vermes. Anelídeo, reino das minhocas, filo das minhocas, perdão. Molusco, polvo, lula, caramujo, lesma. Vou ter os artrópodes, que são os insetos, os aracnídeos, todas aquelas coisinhas. Vou ter os equinodermos, que são as estrelas do mar, e os ouriços do mar. E aí eu vou ter os cordados, que somos nós. Mas até mesmo dentro dos cordados, espera aí. Quem vai fazer parte dos cordados? Bicho, dentro dos cordados, esse lobo, dentro dos cordados, esse lobo, ele tá, por algum critério, junto com o quê? Com o baiacu.
ele vai estar junto com uma rã, ele vai estar junto com um jacaré e ele vai estar junto com uma pomba. Ou seja, levando em conta alguns critérios, todos esses indivíduos de novo vão estar no mesmo grupo. Que é o quê? Todos eles, em alguma fase do desenvolvimento embrionário, eles vão ter literalmente um cordãozinho nas costas. É isso que faz com que exista o grupo dos cordados. Então veja, o homem ele ficou por muito tempo buscando algum meio para agrupar o máximo de ser vivo possível. Olha a infinidade de organismos que existem. Olha o tanto de organismos que vão ter. E, gente, existem 5 reinos. 5. Eu posso colocar todos os indivíduos que existem no planeta Terra em 5 grandes grupos. Então, eu preciso ser muito pouco abrangente nessa hora. Ok? Então, eu vou ganhando diversidade conforme eu vou indo de baixo para cima, né, da espécie no sentido do reino, e eu vou ficando cada vez mais específico conforme eu vou indo de cima para baixo. Ou seja, saindo do filo e indo em direção à espécie. Tranquilo? Então, os níveis de organização servem para isso. Bom, maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, a gente precisa entender a questão do tal do nome. Tá? Vamos pegar esse último ponto aqui. Como que esse indivíduo chegou a chamar Canis lupus? Tá? Como que eu vou chegar no nome da espécie? Existem regras para você dar nome para cada um dos níveis de organização, tá? Vocês não precisam saber a regra desses primeiros aqui. Mas as regras para dar o nome de uma espécie é interessante que a gente vá saber. Por exemplo, família sempre tem que terminar com AE. E aí, mas isso deixa quieto. Vamos deixar quieto. Bom, o nome científico. Como que eu vou nomear uma espécie? Primeiro, o nome científico, galera, ele surgiu com um intuito. Tá? Eu preciso uniformizar essa classificação biológica. Como assim? Eu preciso deixar tudo muito parecido. A gente pode fazer um link que o nome científico é como se fosse lá na física que vocês veem o Sistema Internacional de Unidades. Ah, qual que é a unidade do Sistema Internacional de Massa? Quilo. Por quê? Porque agora todo mundo é obrigado a usar o quilo quando está falando de massa, né? O nome científico ele é basicamente a minha unidade do Sistema Internacional para o nome de indivíduos. Porque senão ia virar uma zona. Em cada canto, o cientista ia dar um nome científico de acordo com o quê? De acordo com o que ele quisesse. Então, por exemplo, os bichos no Brasil ia chamar tudo, sei lá, Enzo. Se a gente fosse levar em consideração o nome científico aqui no Brasil. Mas em compensação, você vê os caras lá na Ásia, eles iam usar outro critério para dar o nome científico. E aí, às vezes, você está falando do mesmo bicho com uma pessoa de um outro lugar e cada um de vocês trata ele de um jeito, isso não pode. Então, peraí, vamos uniformizar? Vamos criar uma forma de que todos os seres vivos tenham o mesmo nome no mundo inteiro, tá? Tenham pelo menos para a ciência o mesmo nome. Por quê? Nome popular aí é outros 500. Nome popular, você pode ter nomes populares diferentes. A questão da... Como é que chama aquele negocinho lá que a gente... Poncã. Um lugar chama Poncã, no outro lugar chama Mexerica, e no outro lugar chama outra coisa. Não faz diferença, porque é um nome popular. Mas se eu chegar em qualquer lugar do mundo e virar para a pessoa que tem o mínimo de conhecimento em biologia e falar, eu quero um prato de letuca sativa, ele vai me vir com um prato de alface. Porque a alface é letuca sativa cientificamente em todo lugar do mundo.
Ok? Então o nome científico surgiu para isso. Mas eu não posso escrever do jeito que eu quiser, tá? Infelizmente ou felizmente, né? Veio um maluco chamado Linneu e ele mandou para nós alguns critérios para você chegar num nome científico, tá? Como que deve ser a escrita de um nome científico. Primeiro, o nome científico ele tem que ser universal. Então é aquele ponto que eu falei, eu preciso chegar em qualquer lugar do mundo, falar um nome científico e a pessoa que tenha, óbvio, o conhecimento, ela vai ter que saber daquilo que eu estou falando. Tá? Então vai ter que ser aceito em todo lugar. Graças aos gregos serem os pioneiros, tudo é derivado da língua dele. É que aqui não é muito bem grego. Como que eu vou criar um nome universal? É muito difícil. Em que língua esse nome universal vai sair? E aí o pessoal vira e fala, professor, hoje em dia inglês é a língua mundial, não é? Então vamos fazer os nomes científicos em inglês? Mas então, volta e meia essas línguas estão mudando, cara. Tá tendo acordo ortográfico para lá e para cá e tá caindo acento e tá dobrando letra e aí fica uma zona. Você ia ter que mexer no nome dos indivíduos a cada acordo ortográfico. Não ia funcionar. O mandarim. Pô, o mandarim está crescendo? Beleza, só que ele está crescendo concentrado numa região do mundo. Não é que ele está se expandindo no mundo inteiro, é que tem muita gente falando mandarim no mesmo lugar. E aí eles foram pensar na linguagem e eles chegaram numa conclusão. Ele falou, bicho, vamos usar uma língua morta? Vamos usar uma língua morta que aí é suave. Por quê? A língua morta, ela, ninguém mais utiliza. Graças ao fato dela ser uma língua morta, ela não vai ter atualização e beleza. Dessa forma, eles utilizaram o latim. Tá? Então, todo nome científico tem que ser em latim ou ali entra um detalhe novo, latinizado. Tá? Latinizado. Para combinar com o latinizado, eu vou ser cortado, a nossa ligação vai acabar. Caraca, como assim? Tá. Já está menos de um minuto. O link vai ser o mesmo. Rápido. Hã? Parece que foi mais rápido, porque tipo, começou 8h30. Mas 9h10. Não, tá certo, são 40 minutos, né? Uhum. Aí, daqui